Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor José Eduardo Lemos Sousa, da Escola Secundária Sá de Queiroz da Póvoa de Varzim. Seguir-se-á o professor Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros colegas e outros presentes. Eu, de facto, dirijo a Escola Secundária Sá de Queiroz há bastantes anos também e queria congratular-me pelo facto de levarem a cabo esta audição e pelo facto de terem votado um bocadinho mais tarde do que o que seria devido pela suspensão deste péssimo modelo de avaliação de desempenho dos docentes. Modelo que, ainda suspenso quase no final do ciclo de avaliação, ainda não tem todas as peças que o constituem, nomeadamente o despacho das cotas, não está definido. Portanto, veja-se como estava a decorrer este processo. Portanto, eu fiquei muito satisfeito com o facto de a Assembleia da República ter tomado esta decisão. E gostava de, talvez mais do que olhar para o passado, ou olhando para o passado, apontar algumas linhas ou algumas ideias e que até divergem de algumas delas, inclusive do meu bom amigo que me antecedeu nesta audição. Eu acho que a avaliação de desempenho tem duas dimensões fundamentais. Uma, digamos, mais administrativa, mais funcional, e tem que ser o diretor da escola a avaliá-la. Aliás, é incompreensível como é que no processo de avaliação, que ainda está em vigor, segundo se diz, é incompreensível como é que o diretor não intervinha no processo de avaliação. Aliás, só intervinha no processo de avaliação dos coordenadores de departamento, em arrepio e contra o Estatuto da Carreira Docente, Estatuto que criou como único órgão de avaliação dos docentes um conselho, um órgão coletivo, mas então não sei como é que surge depois no decreto regulamentar o diretor unipessoalmente a avaliar e os coordenadores a avaliar professores. Portanto, de facto, o diretor, há uma dimensão do trabalho do professor importante, fundamental também nas escolas, tem que ser avaliada pelo diretor, e retirar o diretor do processo de avaliação, acho até estranho, é muito estranho num processo, não percebo inclusivamente que razões podem justificá-lo. Há de facto uma dimensão científica, pedagógica e didática também central na vida do professor, que tem a ver com as aulas, e que aí sim defende uma avaliação externa. Uma avaliação externa feita por professores, por alguém que é professor naturalmente, mas que está formado, que tem uma formação específica para o efeito. Tentou-se no anterior modelo defender a senioridade, quer dizer, avaliavam as pessoas mais antigas ou com lugar mais elevado na carreira. Eu acho que isso é uma falta, que essa questão é irrelevante, são os mais velhos a avaliar ou os mais antigos na carreira. O que é preciso é que sejam competentes, pessoas a quem se reconhece essa competência, tenham uma habilitação específica, e também é preciso que o avaliador, quem se pronuncia, não tenha interesse na carreira do professor, não esteja na mesma carreira nem na mesma escola. Isso vai inquinar sempre a avaliação do desempenho. Portanto, aulas observadas, do meu ponto de vista, é uma dimensão importante na avaliação, devem ser requeridas, as menções de mérito devem depender de aulas observadas, não tenho dúvidas, as aulas observadas devem ser observadas por avaliadores externos, muito embora defenda que sejam professores. Eu penso que o ciclo de avaliação, também tenho sérias dúvidas que possa ser um ciclo de acordo com os professores. Eu acho, ou em momentos diferenciados. Eu acho que a questão das cotas, e também não percebo como pode ser aceitável no seio da administração pública uma avaliação de professores onde não haja cotas quando há para o resto da administração pública. Tenho dúvidas que seja possível, e havendo cotas, sendo possível aplicar cotas, também a avaliação deve ocorrer no mesmo momento temporal, porque senão haveria aí confusões. Acho eu que haveria aí problemas quanto a isso. O processo de avaliação deve ser simplificado ao máximo e o professor não deve, costumo dizer que o professor não deve notar que está a ser avaliado, ou seja, deve ser um processo exterior ao professor, um olhar sobre o trabalho do professor. E penso que devem ser definidas as competências a avaliar, para que todas as escolas se debrucem sobre um determinado número de competências, ou até as possam escolher, como no caso de ADAP, enfim, mas que sejam avaliados de acordo com os mesmos critérios e os mesmos parâmetros. Por isso é que também defendo que a ficha, os instrumentos de avaliação sejam produzidos a nível nacional, tal como são produzidos eventualmente para outros sistemas de avaliação. A questão do mérito, por último mesmo, a questão do mérito, o mérito deve
deve-se colocar, e a avaliação do mérito deve ser importante na carreira de um professor, como de qualquer funcionário público, mas para percorrê-la mais rapidamente e não para ultrapassar obstáculos que artificialmente são colocados à maioria dos professores. Ou seja, a carreira deve ser única para todos os professores e o mérito, ou as menções de mérito, devem permitir que ele caminhe mais rapidamente na carreira. Obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, com certeza.